Inclusive, tem pesquisas que mostram que a mulher lidera melhor, porque desde pequena ela é desafiada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Dados do IBGE indicam que no Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, representando cerca de 65% do PIB e empregando 75% dos trabalhadores no país. Embora o país tenha tantas empresas familiares, estudos mostram que a sucessão é um tema ainda um pouco discutido e nem sempre encarado com a profundidade que merece. Segundo o levantamento da PwC, em 2018, 44% das empresas com este perfil não tinham um plano de sucessão e 72,4% não apresentavam uma sucessão definida para cargo-chave. E para as empresas familiares, nenhum desafio é tão grande quanto planejar e executar o processo sucessório, garantindo que esses negócios se mantenham vivos e competitivos por muitos anos. Eu sou Fernanda Peregrino e no episódio de julho do Mulheres que Constroem o Varejo, vamos falar sobre empresa familiar e sucessão e também sobre como constelações sistêmicas organizacionais podem ser uma excelente metodologia para aprofundar o entendimento de questões complexas nestes empreendimentos. Eu sou Lúcia Leijoto e no podcast de hoje nós recebemos as empreendedoras Juliana Andrade e Adara Campos Vieira para discutir os desafios da sucessão em uma empresa familiar e contar como a liderança feminina pode tornar a gestão do negócio mais inovadora. Fique ligado no Varejo SA Podcast. Episódio 44. Sucessão, liderança feminina e gestão inovadora. No episódio de hoje, nós recebemos Juliana Andrade, gestora da Fazenda Dona Celina, localizada em Unai, Minas Gerais. A fazenda é um negócio familiar e há pouco mais de 2 anos, Juliana assumiu a sua gestão. A Fazenda Dona Celina é uma referência na produção de touros bovinos da raça Nelore. Juliana, muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E é isso. Também está aqui conosco a Adara Vieira, fundadora e presidente do Instituto Estelar. Ela também é escritora, é empreendedora, que aplica o método da constelação sistêmica na gestão da empresa, ajudando os negócios a superarem os entraves e crescer. A Dara também ela é pioneira, ela trouxe para o judiciário, na vara de família, as constelações que têm evoluído muito. Seja bem-vinda, Dara, muita alegria ter você aqui conosco. Obrigada, Lúcia, obrigada, Fernanda, é uma alegria estar aqui também com a Juliana. Vamos falar um pouquinho aí dessa sucessão empresarial e do empreendedorismo feminino nos negócios. Meninas, antes da gente começar, a Lúcia já fez uma apresentação aqui da Dara, mas eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho do histórico de vocês. Bom, eu sou Juliana, né? Minha formação, eu me formei em arquitetura, exerci sempre a minha área. E depois que eu já tinha mais ou menos uns 5 anos de experiência na área de arquitetura, eu fui para Barcelona fazer um mestrado na área de empreendedorismo, e nesse mestrado ele me trouxe um leque muito grande. Eu pude estudar a empresa do meu pai, foi em outro segmento, e quando eu voltei de Barcelona, eu queria realmente mudar o mundo. Eu queria mudar a empresa inteira, trazer novas ideias, e aí, com a pandemia, meu pai sempre teve fazenda, há mais de 30 anos que a gente tem minha fazenda, eu resolvi assumir essa parte da gestão da fazenda e, enfim, tive vários desafios, porque realmente não era a minha área, mas como eu cresci também com a propriedade, eu desde criancinha, né, ia com meu pai, e fui para a fazenda há pouco mais de 2 anos que eu estou lá na administração e passei por grandes desafios nesse percorrer, né, que depois eu acredito que eu vou contar para vocês um pouquinho, e é apaixonante o que eu faço, realmente estou muito satisfeita e feliz, apesar dos desafios que eu vivo diariamente, que eu acho que todo mundo que empreende está na parte de liderança, não é fácil. Bom, meu nome é Adara, a minha formação de base, formei primeiro em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília, depois fiz uma pós em Controladoria Governamental,
mas apesar de gostar de estatística, eu gosto mesmo é de gente. Então, eu fiz uma segunda formação, fui trabalhar em Direito, aí passei no concurso, né? Eu sou servidora também da Justiça há 18 anos, trabalhei muitos anos em jurisdição, fazendo processo mesmo, assessorando o ministro, tive uma bagagem muito boa, né, nessa área, né? E depois sempre fui apaixonada por estudar, então comecei a ficar um pouco insatisfeita com o sistema de justiça, da forma como era feito, né? Aí fui fazer curso de mediação, curso de terapia, aí eu conheci as constelações familiares, né? E comecei a aplicar essas constelações nos âmbitos de família, tentando trazer um sistema de justiça mais efetivo. Aí fiz meu mestrado, já pesquisando a área da violência doméstica, né, na área de direitos humanos, e hoje eu sou aluna do doutorado também na UNB, né, na área de direitos humanos, e faço, né, fora do tribunal, tenho essa empresa na qual eu trabalho com essas consultorias organizacionais, com atendimento a famílias, a empresas, né, e é algo que eu sou muito apaixonada. Também amo Barcelona, ela falou aí, achei super interessante, eu fiz um curso lá quando estava fechando as fronteiras da pandemia, peguei o último voo voltando, que falava sobre vocação, profissão e dinheiro. Né? Então, assim, a gente vê cada vez mais que é importante ter uma consultoria organizacional, né? Ter esse olhar técnico, principalmente em empresas familiares. E é uma alegria estar aqui. Muito bem-vinda, meninas, vai ser muito bacana esse bate-papo. Bom, Ju, eu queria que você me contasse como é que foi que você entrou no negócio da sua família, né? O seu pai tem um grupo não, seu pai não, sua família tem esse grupo e vocês todos trabalham e participam, mas como é que foi que vocês foram assumindo essa responsabilidade dentro dos negócios da família? Então, eu brinco muito que o meu pai, ele é aquele general, que assim, é muito do jeito dele, como o meu pai sempre foi a pessoa que eu mais admirei como ser humano, enfim, tenho muito orgulho dele, porque a nossa história, meu pai veio de uma família humilde, e então, assim, não veio de berço de ouro, então tudo que a gente construiu foi fruto de muito trabalho, então eu sempre vi isso do meu pai e da minha mãe, porque eu acho que eu falo que um grande homem, ele sempre tem atrás uma grande mulher, então meu pai, ele só é o meu pai porque tem a minha mãe do lado para poder fazer esse apoio. Então, eu admiro muito a história da minha família, e para mim é uma, assim, meu pai é um espelho, sabe? Então, mas eu escutei muito o meu pai naquilo que ele queria para minha vida. E ele sempre falou para mim, assim, eu sempre gostei dessa área de arquitetura e tudo, e ele falou assim, minha filha, eu acho que você precisa realmente trabalhar nessa área, não vir para os nossos negócios, adquirir muita experiência fora, para depois você poder vir para o nosso negócio com uma outra cabeça. Então, diferente dos meus irmãos, os meus irmãos, eles sempre trabalharam na empresa do meu pai, desde muito novo, eu não, então eu tive realmente uma bagagem externa, né? Eu tive chefes, passei por muitas experiências nessa área de arquitetura. Mas eu sabia que, como meu pai tinha uma empresa, como é que eu ia exercer? Eu não tinha muito para onde correr, porque as coisas precisam continuar, elas precisam dar seguimento, né? Então, se você não tem um seguidor, como é que uma empresa vai continuar? É difícil. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Então, o meu pai, eu falei, pai, eu tô querendo pedir demissão eu era coordenadora de projeto de uma construtora aqui em Brasília, da JC Gontijo, e aí eu comentei com ele que eu queria sair da empresa para poder ir fazer o mestrado em Barcelona. E na época eu estava muito bem posicionada, enfim, tinha um salário muito bom para recém-formada. E ele falou assim, minha filha, não é possível, você está super bem no trabalho, vai querer morar fora. E eu já tinha eu já morei muito em vários lugares do mundo fora, sou uma pessoa que eu nunca fiquei muito parada. Já fiz vários cursos de língua, enfim, sempre fui do mundo, assim. E aí meu pai ficou meio assim, mas eu falei, não, pai, eu acho que vai ser importante para mim, eu quero crescer, até para voltar e depois trabalhar com o senhor nas empresas, eu preciso adquirir conhecimento. Eu sempre fui muito curiosa, adorei estudar também. Então, eu fui para Barcelona no ano de 2015, fazer esse mestrado, e aí, meu pai teve algumas exigências, porque ele falava que eu tinha que passar numa universidade muito boa, que não teria que ser qualquer uma, e na época eu lembro que minhas amigas estavam todas no carnaval lá curtindo, e eu estudando para poder passar para essa prova, que foi bem difícil. Mas eu consegui, ele achava que eu não ia passar, falou, ela não vai passar para essa prova, muito difícil, e eu falei, nossa, eu vou estudar para poder passar. Estudei, passei, fui à faculdade ESAD, e aí, enfim, fui para lá, morei os 2 anos, e eu estudei muito, porque foi muito difícil. Eu lembro que meus primeiros meses nessa faculdade eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Porque a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas na área de administração, enfim, não eram arquitetas igual eu, que tinha sido outro tipo de formação. Então, eu até lembro que eu liguei para o meu pai, eu falei, nossa, pai, eu não sei o que eu vim fazer aqui, esse negócio está muito difícil, será que eu vou conseguir me formar, entregar esse diploma? Enfim, mas no final deu tudo certo, estudei, aprendi muito.
E quando eu voltei de Barcelona, como nós somos um grupo, eu fui para uma área de pneus, que a gente tem uma revenda de pneus. E a minha mentalidade é muito diferente dos meus irmãos. Eu acho que é bagagem de vida mesmo. Eu admiro a forma que eles conduzem, mas a gente pensa muito diferente. E eu tive muita dificuldade nesses 2 anos, porque eu acho que como eu morei fora, minha cabeça era muito aberta, eu tive vários chefes, então eu nunca estava inserida naquele negócio. Então o negócio da minha família não era o meu negócio. Então para mim eu estava vendo de uma outra visão, uma outra perspectiva. E eu queria mudar, assim, realmente assim, nossa, eu queria transformar aquele negócio. Eu falei, pai, isso aqui está muito ultrapassado, a gente tem que botar e-commerce. Hoje o mundo é muito online, digital, então a gente tem que vender pneu online, enfim, desenvolver milhões de coisas. Mas eu entendi também que para os meus irmãos foi um pouco difícil, porque imagina, uma menina que a vida inteira trabalhou fora, chega querendo mudar o mundo. Então, assim, eu tive muitos aprendizados dessa minha experiência na empresa. Eu lembro que teve um mês que aí, enfim, eu peguei uma das filiais para administrar e fiquei à frente, que eu vendi 800 pneus em um mês. E para mim aquilo ali foi... A empresa não estava muito bem, e aí eu consegui fazer parceria com várias empresas, enfim, consegui transformar um pouco o negócio, mas ao mesmo tempo eu estava com um pouco de dificuldade de pensamento com o meu irmão. E aí o meu pai um dia virou para mim, como o meu irmão já estava inserido no negócio e tal, ele falou assim, minha filha, eu acho que é melhor você vir para a área administrativa com a sua mãe aqui, fazer a parte financeira e deixar o seu irmão mais à frente, porque eu estou tendo um pouco de dificuldade de estar administrando aqui essa... Você é muito acelerada, para mim tudo é para hoje, eu não consigo para ontem. E o meu irmão ele já tem uma forma diferente de pensar, cada um dentro do seu quadrado. Então, enfim, eu trabalhei na área administrativa da empresa 1 ano e meio, mais ou menos, e já ajudava o meu pai com as coisas da fazenda, que era, às vezes, comprar sal mineral, sempre ajudava ele a fazer, às vezes, as planilhas da parte de despesa financeira e tudo, e sempre vi. E desde criança, eu tive uma paixão muito grande pela fazenda, pensei em fazer veterinária quando eu era mais nova, mas o meu pai, ele sempre tinha aquela coisa, você é mulher, não, essa é na sua área, a gente tem que ser urbana, fazenda é muito difícil e tudo, então ele tinha essas questões sobre fazenda. E aí, eu vi porque assim, o dia a dia da fazenda começa às 5 horas da manhã, é vaca que pula a cerca, é trator que estragou, então é cansativo. E como a gente tem uma demanda de empresas muito grande, eu acho assim, eu falo muito para meu pai, eu falo, pai, o senhor tem um perfil muito de, sabe quando a pessoa toma as coisas para ele e não delega tanto? Então eu falo muito isso para ele. Você tem que delegar mais, tem que soltar mais as coisas para pessoas, porque senão você não dá conta. Imagina, um tanto de funcionário, se ele for pegar tudo para ele poder fazer, ele não dá conta de ser uma pessoa para fazer tudo isso. E aí eu conheci uma menina e eu comecei a falar com ele, soltar algumas coisas. Pai, estava vendo as dificuldades da fazenda, que estavam sendo muito grandes, e os meus irmãos começaram também a falar ao meu pai para poder vender a fazenda, porque é um patrimônio muito grande, imobilizado, que às vezes, assim, a despesa é altíssima, e se você não tiver o negócio realmente na mão e fazer com que aquilo funcione como uma empresa, não faz sentido realmente você ter uma empresa que não tem lucro, né? Então, os meus irmãos começaram a falar para o meu pai brotar essa sementinha na cabeça dele para talvez desfazer do imóvel, e para mim, assim, para o meu pai foi muito triste, porque eu acho que, assim, em termos dos negócios que a gente tem, é aquele que a gente tem mais amor devido à história. Além de ser um negócio, tem toda uma história, que foi uma construção, a fazenda a gente não comprou nada pronto. Então, assim, foi tudo muito feito, né? Então, imagina, é muito difícil. Hoje eu olho para trás e eu vejo, gente, como que é difícil montar um negócio à cerca, enfim, pensar que era uma terra arada e hoje já está toda formada. Então, foi quando eu conheci uma menina que estava na frente da fazenda e eu fui procurar saber, porque eu sabia que para o meu pai, para ele poder dar o ok para eu poder ir para a fazenda, não seria fácil, né? Ele não ia falar assim, vai lá, minha filha, amanhã você já pode ir lá para dentro da fazenda. Então, eu sabia que eu precisava, e assim, eu aprendi muito com os erros do meu passado nessa empresa do meu pai, que eu queria transformar o mundo, eu vim com muita sede. Com a fazenda eu já fiz uma forma diferente, eu acho que tudo eu falo. A gente tem que pegar as coisas ruins e colocar como aprendizado. Eu tentei colocar muito isso na fazenda, sabe? Aprender com os meus erros. Então, eu chamei essa menina na empresa, eu conversei com ela e perguntei, como é que foi a sua... Ela estava na frente da fazenda do avô. Perguntei quais eram os meios, o que ela tinha feito, o que ela tinha buscado para poder apresentar para o meu pai um modelo de negócio daquilo que eu gostaria de fazer e como seria isso para o nosso negócio. Então, eu fui brotando essa sementinha no meu pai. No primeiro momento, ele já falou logo de cara que não, jamais. Como é que eu ia largar a minha vida para morar dentro da fazenda, né? Não, como é isso, Juliana? Você vai vir morar na fazenda, lidar com homens, isso é muito perigoso, não sei o quê.
E aí eu fui falando para ele, até que ele realmente deixou, né, eu ir para a fazenda, e hoje acho que ele fala que foi a melhor coisa que aconteceu, que o negócio realmente tem vindo se transformando, e é isso, hoje eu estou inserida realmente no negócio. São 30 anos, né, que a fazenda tem, e a fazenda chama Dona Celina, que é o nome da sua avó, não é isso? E você já contou aí essa passagem, como que foi, mas esse bastão de passar e de efetivamente você se tornar administradora, trouxe alguma consequência que você considerou, assim, um sentimento difícil para você, com seus irmãos? Como que foi isso? Eu acho assim, que é difícil, assim, eu não acho que seja fácil, sabe? Mas eu falo assim, que hoje, eu acho que é muito com a vivência. Esse bastão, ele é passado diariamente. Eu acho que quanto mais, por exemplo, vão acontecendo várias mudanças dentro da propriedade, que o meu pai vai olhando e vai falando, puxa vida, ontem mesmo ele comentou, eu implementei um negócio novo na fazenda, que tinha anos que ele queria fazer e nunca tinha feito, e falou assim, minha filha, isso aí foi fruto da sua gestão. Eu não sei como que é o sentimento dos meus irmãos, é difícil eu poder falar assim, né? Mas eu acho que, no fundo, o que eu sinto em relação aos meus pais, assim, ao meu pai e minha mãe, eles têm muito orgulho e gratidão. É o que eu sinto do meu pai, mas ao mesmo tempo, às vezes ele ao mesmo tempo que ele quer passar 100%, às vezes ele quer ter um pouquinho de controle, mas às vezes ele fala assim, minha filha, por favor, resolve isso, eu não quero tá me metendo nisso, eu prefiro que você resolva. Então, eu acho que aos poucos, cada vez mais, cada dia que passa, ele vai entregando isso e quer realmente que isso aconteça, sabe? Interessante. Seu pai não fez um planejamento, como a gente viu na abertura, né? Que seria muito bom se as empresas tivessem essa consciência, essa empresa familiar, mas ele está integrando e aos poucos ele está colocando os filhos para assumir pouco a pouco, né? É um planejamento em tempo real, por assim dizer. Agora, como é que a constelação sistema organizacional pode ajudar as empresas nesse processo de sucessão, né? Afinal, a constelação organizacional, ela vem da constelação familiar e tem tudo a ver, empresa familiar com a família, a constelação. Conta aqui para a gente o que é eu e tô achando como ajuda. interessante ela falar, porque eu estou acompanhando uma empresa, só que é na área da advocacia, que está tendo um movimento também do pai transferir para a filha, e tem um irmão também mais velho. Então, é engraçado, porque a gente, quando começa a trabalhar muito com famílias, a gente vê muitos movimentos em comum e muitos movimentos específicos de cada família, né? Mas esse movimento, digamos assim, quando o primogênito é homem, a ser a filha caçula e mulher, tem desafios maiores mesmo, né? E aí eu te dou os parabéns, porque você está conseguindo, né, receber e equilibrar essas questões. Mas, pegando o início da narrativa dela, ela falou algo muito importante, né? Que não é só o pai, tem o pai e a mãe. Então, a gente tem ali uma primeira aliança, que é muito forte nas famílias, quando o casal está bem constituído, né, e bem alinhavado, é algo que a gente observa, inclusive financeiramente, né, as empresas caminham melhor. Quando o casal começa, né, a se desestruturar, toda a energia que seria gasta de construção, né, acaba sendo destrutiva para a empresa. Então, essa primeira aliança mais firmada, né, fica como se fosse um alicerce mesmo de um edifício que depois ele promove, né, um crescimento maior, e aí o prédio sobe, digamos assim, né? Então, achei muito interessante ela colocar isso. Você vê que o pai dela fica um pouco mais à frente, a mãe fica ali mais no financeiro administrativo. E a gente costuma falar muito nas famílias que a mulher é um pouco a multiplicadora, né? Então, assim, quando o homem permite que ela trabalhe ali em parceria, a gente observa que a multiplicação vem, né? A multiplicação vem. Quando há uma tendência a excluir, digamos assim, o feminino, né? Às vezes se trabalha muito, que é aquela força do masculino, né? Vai muita puxada, mas pouco resultado, né? Então, o que a gente observa tanto nas famílias quanto nas empresas é que nunca se pode desconsiderar o poder dos relacionamentos e dos afetos, né? Porque realmente é uma questão quase matemática, né? Se você trabalha as relações afetivas, trabalha a rede de contato, você multiplica e soma, né? Quando você não observa isso e fica, né? Tem até um ramo da administração que a gente vai falar, que nas empresas você vai olhar processos, produtos e pessoas. Muitas empresas ficam olhando o fluxo de processos, né, e ficam olhando a questão dos produtos. Nós temos o melhor gado, né, nós temos um Nelore, né, e assim, e não observa as pessoas. Então, tudo isso vai dando um impacto muito grande. E a gente vê que a força está na rede,
né? Então, assim, você já fez a primeira conquista, que é, eu estou fazendo, querendo ou não, essa sucessão paulatina, estou recebendo dos meus pais a partir dos resultados que eu estou dando com a minha gestão, né? Mas você ainda tem ali dois companheiros, dois desafios a conquistar, que são os irmãos. Então, o que eu diria hoje, né, num termos de sucessão empresarial, né, olhando sob a perspectiva de que é uma empresa familiar, então o desafio é maior, é totalmente diferente você trabalhar com um colega de trabalho, com um irmão, que aí você traz para dentro da empresa conteúdos familiares que às vezes não estão bem elaborados e começa, né, a dar aquele movimento de, nossa, é exatamente isso, porque ela acabou de chegar, está nova e tal, está dando pitaco no que a gente está aqui o tempo todo, né? Então, eu estou me lembrando também, tem uma passagem que eu achei muito interessante nas escrituras, que fala do José, o administrador do Egito, que os irmãos jogaram ele no poço, não foi? É verdade. Mas ele se transformou num grande administrador, né? Porque ninguém dava nada por ele. Então, a gente vê assim que tem uma tendência a querer se colocar a ordem de chegada na família, né? O primeiro filho, né, acaba recebendo mais carga e tal, e não necessariamente isso acontece no sistema empresarial. Então, esse é o maior desafio, né? Quando a correspondência familiar, que é a ordem de chegada na família, a primogenitura não corresponde à chefia administrativa quando vai para um sistema organizacional. Então, isso sim tem que ser muito bem trabalhado, é quase uma costura fina, né, para não se correr o risco de entrar nesse descrédito por ser a filha mais nova, né, então você está trazendo os resultados, mas pensar como que eu posso incluir, né, esses irmãos, porque eles também trazem experiências importantes, né, e aqui a gente pode se aliar a eles, então na família a gente sempre observa isso, quais são as alianças, né, quais são as dinâmicas, e aqui ela traz uma dinâmica familiar, que eu gosto muito de citar, tem um autor que é um psiquiatra húngaro, ele chama Ivan Bozormenin Nagy. Fizeram muitas pesquisas na época na Europa, né, comprovando assim que aquilo que não foi ainda um sonho que está para ser realizado na família, né, ou alguma questão, por exemplo, seu pai tinha um sonho com essa fazenda quando foi construída, né, e chega no momento de vida que ele não vai ter mais gás, digamos assim, para continuar e colocar esse empreendimento. Então, é muito comum surgir entre algum dos filhos, né, alguém que vai completar esse sonho. Então, isso é uma dinâmica também familiar que acontece, já estudado na sociologia, na psicologia. Então, achei muito interessante que acaba que a dinâmica familiar a gente chama assim, faço por você, né? Por amor a você, eu me coloco a serviço do sistema. Então, assim, isso tem um amor muito bonito. O único perigo que a gente chama é quando a dinâmica fica, que a gente chama que é na criança ferida, que é o que eu me sacrifico a qualquer custo. Não, né? Tem que ser algo que vai ser rentável para você também, produtivo para você também, né? Me parece que está sendo, então acredito que são questões assim de ajustes, alinhamentos, né, para poder costurar isso melhor, né? Então, assim, não perder de vista também que a empresa cria uma alma própria, né? Tem até um livro do Jacob Stan que chama A Alma do Negócio, e aí ele fala isso, né? Por exemplo, se eu criar um teatro para minha filha, né? Minha filha vai fazer 14 anos, eu crio um teatro e ali vão se trabalhar com música clássica, né? Por exemplo, mesmo que eu morra, aquela empresa tem uma alma própria, alguém vai substituir, aí entram as sucessões, né? Porque a gente estuda muito no sistema das constelações e quando a gente vai trabalhar com consultoria organizacional, qual que é a memória, seja dessa família, o que acontece e aconteceu nessa família, que hoje me impacta, né, e o que aconteceu nessa empresa. Então, eu achei interessante ter o nome da fundadora, a avó, né, isso também ancora muita força, né, a gente vê assim, como se fosse ter uma bênção aí do sistema familiar, estamos, né, honrando tudo que foi construído, todo o trabalho que nós fizemos, né, então a gente já vê que tem que a gente chama ali de uma progressão geracional que vem, né, de bênção, então isso é muito bacana, né, e é isso, eu acredito que você está indo no caminho certo, né, agora a Fernanda falou uma coisa muito interessante, não houve o planejamento sucessório e já começou a acontecer o planejamento sucessório, então, aqui sim seria recomendado, por exemplo, uma consultoria organizacional para ver, né, como que lidar melhor com a inclusão da tarefa dos irmãos, porque na família a gente lida muito com os afetos, nas organizações o enfoque são as tarefas, aí sim, né, a gente vai olhar processos, produtos, pessoas, né, e não podemos desconsiderar esse fator aí, pessoal, que é tão importante. Eu achei interessante, e aí você como consteladora, terapeuta
magnífica que você é, sabe que eu sou sua fã. O que acontece? A Juliana, ela teve muitos momentos de superação, a gente viu aí o que ela falou, né? E vencer essas crenças limitantes, algumas que foram colocadas, e eu lembro de duas que ela falou aqui, que o pai dela falava assim, você é mulher, você não pode assumir esse negócio, você é mulher. E também ele falou, liderar com homens é muito perigoso. Então, no primeiro a gente vê uma crença limitante, no segundo também, e ainda colocando, assim, trazendo um pouco de situação que ela amedrontando até. Como que você vai lidar com isso se é perigoso no meio de homens? Fala um pouco sobre isso para a gente, Adara. Falo, inclusive, a minha dissertação e a minha tese passam um pouco por isso, por essa questão da violência contra a mulher, né, querendo ou não, é um discurso violento, né, desabonar porque tem uma genitália feminina, uma coisa não tem a ver com a outra, inclusive tem pesquisas que mostram que a mulher lidera melhor, porque desde pequena ela é desafiada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente já sabe disso, né, em termos quantitativos, mas tem também pesquisas que dizem que para chegar a uma igualdade de gênero, a gente vai levar no mínimo 70 anos. Né? Então, a gente observa isso. Achei que ia ser milênios. O pai dela traz algo que aí não é nem só do seu sistema familiar, é algo cultural mesmo, né, que a gente chama aí do patriarcado. Acho que ele vai ter que ler um pouquinho a Angela Davis, a Simone Beauvoir, né, mas como? Ele não vai ler isso, né? Mas essa questão é muito forte. Durante muito tempo a mulher não se trabalhou, se a gente for ver assim, né, a lei do divórcio é de 1970, né, o voto feminino é de 1932, então assim, é muito recente, várias revoluções que aconteceram. Então, ainda se tem aquilo na memória de que o homem que é o provedor trabalha e a mulher fica ali em casa, porque a gente sabe que não é verdade. Por exemplo, se sua mãe não tivesse ido para a parte financeira da fazenda, dificilmente essa fazenda estaria à frente, né? Mas parece que tem uma não permissão para o feminino aparecer. É como se assim, você pode fazer o seu trabalho, desde que você não se destaque. Então, isso é uma das violências contra a mulher, inclusive. A gente observa isso em outros espaços, não só nos profissionais, né? Estatisticamente, os homens, mesmo exercendo o mesmo cargo, eles ganham mais, né? A gente observa isso na política, inclusive na época, nas eleições de 2018, eu cheguei até a concorrer e tudo mais, e eu pesquisei muito processo político partidário no Brasil e no mundo, e a gente ficava atrás do Afeganistão, para vocês terem ideia, em número de parlamentares que estavam nas casas legislativas. Então, é exatamente isso, é como se tem, né, uma não permissão para brilhar, uma não permissão para aparecer esse trabalho, e isso eu imagino que mexa muito com o ego dos seus irmãos, né, nesse sentido de que exatamente, olha, o que ela está fazendo, né, o trabalho, mas o trabalho fala por si. Já pensou em participar da maior feira do varejo do mundo e ainda conhecer as iniciativas mais inovadoras do setor, fazer network e trocar experiências com outros varejistas? Em 2023 será a sua vez de fazer parte deste momento. Venha integrar a comitiva do sistema CNDL para a NRF Retail Big Show 2023, que acontece em Nova York de 15 a 17 de janeiro. Entre em contato com a Produz, agência parceira da CNDL, e saiba como participar da NRF 2023. Ligue para 021 96443 6188. Eu tento fazer com que eles se sintam pertencendo àquele negócio, porque uma vez que eu não tenho mão de obra, o meu negócio acabou. Né? Então, assim, a questão que seu pai trouxe também de liderar tantos homens, eu imagino que ele deve ter medo até de agressão física mesmo, porque numa fazenda tem muitos homens, né? Ela é uma jovem bonita, nova. Gente, mas ela é espertíssima, porque eu até quero puxar, te interrompendo um pouquinho, Adara. Ela criou várias capacitações, eu queria que você contasse um pouquinho das suas estratégias dentro da fazenda e das transformações que você colocou, porque antes de passar a palavra para você, Juliana, ela se preparou muito para ir para esse negócio, os irmãos já foram inseridos imediatamente, né? E isso me interessou muito na sua história, porque justamente, nossa, eu tive que me preparar, eu tive que
cavar o meu espaço e a minha admiração ali dentro dos funcionários, porque ela contou muito para mim sobre essa coisa do, eles estão aqui também há 25 anos trabalhando com meu pai, todos os homens, então assim, é homem com homem, então assim, ela teve muita experiência. O que você fez quando você entrou lá dentro da fazenda, Juliana? Bom, foi muito engraçado. Eu acho que eu conto que a minha história na fazenda, ela foi um trabalho de formiguinha. Eu lembro que meu primeiro dia na fazenda, que eu cheguei lá, eu chamei todos os meus colaboradores para uma reunião. Meu pai já tinha saído e tudo, e eu contei um pouquinho da minha história e falei para eles que a partir de agora eu que estaria na parte da gestão, até para eles poderem poupar o meu pai, que eu não queria que eles inserissem o meu pai tanto no negócio, porque o meu objetivo ali também era deixar com que meu pai saísse um pouco da fazenda e que eu realmente assumisse aquele lugar ali na parte de gestão. E eu lembro que, assim, por exemplo, eu ainda tenho um funcionário que trabalha com a gente, já tenho acho que uns 28 anos, e eu lembro que a cara deles, quando eu comecei a falar, gente, vocês não têm ideia, era uma cara, tipo assim, olhava assim, um olhava para a cara do outro, Oi? Tipo assim, o que é essa menina... Ela parece uma O princesa. que ela vai falar? O que ela vai falar, né, Juliana? E aí, enfim, eu contei para eles um pouquinho da minha história e tudo, mas assim, eu acho que o que eu comecei lá, que foram assim, o que eu errei, né, nessa minha... no meu passado, e que lá eu não fiz, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, a ir em cada setor deles na fazenda, então eu vivenciava o dia a dia de cada colaborador ali. Então, eu realmente fui muito para a área operacional. Eu montava a cavalo com os meninos 5 horas da manhã, ia olhar o gado, aí eu ia com outro que ia salgar o coxo, eu ia com outro que ia tratar o gado, eu ia para o outro que estava rastelando a porta. Então, eu participei de todos os processos ali da fazenda. Então, eu entendi como que funcionava a fazenda. Antes de eu querer mudar, eu entendi como que estava acontecendo, porque como é que eu ia querer mudar se eu não conhecia? Ou às vezes, assim, o olhar do meu pai, que não está vivendo todos os dias lá dentro, é diferente de quando você está inserida dentro do negócio. Então, eu acho que foi o que eu fiz primeiro. E eu contratei também uma consultoria para me ajudar, que também isso foi uma coisa que me ajudou muito a dar direcionamento. A gente fez um planejamento para a fazenda, daquilo que a gente iria fazer e realmente tentar transformar aquele negócio em uma empresa. Então, assim, ali agora, a partir do momento, antes não tinha norma, era um negócio que meu pai ia de final de semana, ele ligava muito para os funcionários, né, por telefone, mas que agora ia ter a minha presença ali todos os dias. Eu acho que realmente, assim, não foi fácil, eu acho que para eles foram um baque muito grande, porque uma coisa é ter o meu pai visitando ali final de semana e uma coisa é ter uma dona dentro da fazenda todos os dias, acordando e dormindo ali na propriedade. Então, não foi fácil, mas eu acho que, assim, eu falo que eu sempre comentei muito com os meus colaboradores que eu não sou melhor do que eles e que eu sou igual a eles e que eu dependo deles para o meu negócio acontecer, porque fazenda é muita questão de mão de obra. Então, não adianta eu achar que eu vou conseguir vencer sozinha sem eles. Então, eu dependo da mão de obra deles. Mas, assim, eu tenho muitos desafios. Eu tento fazer com que eles se sintam pertencendo àquele negócio, porque uma vez que eu não tenho mão de obra, o meu negócio acabou. Entendeu? Então, assim, eu tento passar essa cultura para eles realmente, deles se sentindo pertencendo ao meu negócio, que ele é um negócio familiar quase, assim, porque acaba que eu tô ali com eles eles moram dentro da fazenda. Então, assim, eu vivo praticamente assim, é como se fosse igual o Divino mesmo, que é esse funcionário que trabalha com a gente há 28 anos, ele me viu crescer. Para ele, eu imagino que não foi fácil também. Eu sou bem mais nova do que ele, para poder colocar normas, regras e tudo. Mas eles viram que como isso foi importante. Eu acho que a aceitação deles foi mais na minha vivência. Foi como assim. Hoje, eu falo muito, eu consigo fazer tudo que eles conseguem fazer. Não existe. Acho que talvez o que me diferencia deles é a questão da força. Que, por exemplo, para laçar um bezerro ou para pegar um bezerro, eles têm mais força do que eu, mas eu também consigo fazer isso. Então, eu acho que eles começaram a me respeitar nesse quesito, porque eu fui muito para trabalhar com eles, assim, eu não era diferente deles ali, sabe? Tipo, eu fazia o que eles faziam também. Então, eu acho que eles começaram a me respeitar muito, ter a minha admiração nesse quesito e acatar um pouco das coisas que eu realmente estava sugerindo, sabe? Mas não foi fácil. Eu acho que no começo foi muito difícil, eu tive muita rotação de funcionário, muitas pessoas saíram. Não fui nem eu que precisei pedir demitir. As pessoas mesmo pediram para se desligar. Eu acho que é isso, tinha muito roubo, porque, enfim, era um negócio muito diferente do que hoje está se transformando, sabe? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que o que eu fiz mesmo, acho que foi viver um pouquinho do dia a dia ali com eles para poder entender do negócio, para depois eu querer mudar. Realmente eu fui com mais calma. A outra vez eu acho que eu fui com muita sede, nossa, vamos transformar. E eu entendi que não, que a gente tem que ter passos a passos e que as coisas acontecem
devagar, tem que ter paciência. Que uma transformação, uma mudança de cultura, ela não pode ser do dia para a noite. Então, acho que foi isso, assim. O que acontece? A Dara falou algo aí que completou muito e mostrou muito, trouxe uma clareza para a gente no que a Juliana realiza. Que você falou, Dara, faz por você, faço por amor. Faz por amor e se coloca a ser... Eu me coloco a serviço do sistema. Justamente, a fazenda agora vai. Isso aí, Adara, entra muito naquilo que o Bert Helling, né, que foi o criador da metodologia da constelação familiar, que ele estabeleceu como pilar, que são as 3 leis do amor. Fala para a gente a respeito dessas 3 leis do amor. Na constelação familiar e na constelação organizacional, né, das empresas. A gente trabalha um pouco a lei da hierarquia, né, e aí a gente tem o nome da fazenda, que é a avó, né, que a gente fala assim, a alma da fazenda, né, escolheu a Juliana para administrar, né, então a gente sabe, assim, a fazenda já tinha a força masculina, já tinha a puxada, faltava essa aglutinação, eu acho que ela está funcionando muito bem como uma peça de aglutinação que vai ligando, né, então essa seria a primeira lei da hierarquia, né, que eu recebo lá de trás uma memória, um tesouro da família, né? Algumas famílias a gente recebe fardos, né? No seu você recebeu pérolas e talentos, então isso é muito bacana, né? Depois nós temos a questão da lei do equilíbrio, que é entre o dar e receber, que é diferente se for uma relação pais e filhos, os filhos recebem, e é diferente se for uma relação de casal, né? Na relação de casal, se não tiver uma permuta, um ficar só recebendo, o outro só entregando, dificilmente essa relação se sustenta, e ali a gente observa isso bem, por exemplo, na relação dos seus pais, né? Por exemplo, a consultoria organizacional, acho que seria só um ajuste fino ali desse equilíbrio entre os irmãos também, buscar eles, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também. Daqui a pouco está indo num caminho aí de muito sucesso. E depois a questão do pertencimento, ela falou algo muito importante, né? O pai ia só no final de semana, é diferente, aí a gente tem aquele ditado popular, né? Os olhos do dono que engordam o boi. E a gente vê realmente isso, a presença do dono faz toda a diferença, né? Então, assim, ela estar ali lado a lado e tal, é muito interessante. Aqui também eu gosto muito das metáforas, assim, da escritura, que fala assim, nós somos filhos, né? Filhos de Deus, a gente recebe uma herança, a gente não é servo, a gente é filho. Mas quando um filho serve, tem uma força muito maior, né? Porque todo mundo está vendo assim, ela não tem a obrigação de estar aqui na lide com a gente, né? Laçando bezerro e tudo mais, e ela está fazendo também. Então, acaba que fica quem tem compromisso com a fazenda, quem tem compromisso com o trabalho, com a tarefa, né? E aconteceu esse movimento que eu imagino que tenha sido um desafio, quando você começou, as pessoas começam a sair, seu pai deve ter pensado, o que a Juliana está fazendo, espantando o povo, né? Mas é muito claro, né? Se a pessoa não se sente pertencente ao negócio, é melhor deixar ir, né? Que é um dos outros princípios que a gente observa que tem algumas rotatividades no sistema empresarial que vem de memórias de injustiça. A gente observa isso, por exemplo, quando um chefe é tirado de um cargo de forma abrupta, isso desestabiliza a equipe, né? E aí, geralmente, quem assume o cargo não fica. É impressionante. Quando a gente vê assim, né? Uma chefia que ninguém para no cargo, a gente já tem uma interrogação. Aí pode perguntar que tem alguém que foi desonrado no seu trabalho, a gente vai pesquisar na história pregressa dessa empresa, né? Mas no caso ali, não. Teve um movimento natural de passada de bastão, então ali já mostra que quem não quisesse, né, entrar nesse sistema, que seria mais dentro, achei muito interessante estar dentro da fazenda, vou querer ir lá com a Fernanda, conhecer. Nossa, vai adorar, Dara, é genética, eles trabalham hoje. É uma delícia, gente. E ela criou todo... Não, e ela fala do amor que ela tem com os animais, o ruído da comunicação. O ruído da comunicação com esses animais é fora de série, Juliana. Viu, Júnior? Nós vamos lá. Tem que marcar essa ida na fazenda para vocês poderem viver lá comigo o meu dia a dia também. Eu vou amar receber vocês. Vamos combinar, gente. É muito interessante. Aí faz toda a diferença você estar lá, né? É diferente, a pessoa sabe que o dono está ali dentro do negócio, né? Então tem uma administração realmente bem moderna, digamos assim, né? Eu acredito que esse bastão está sendo muito bem passado, né? E é isso, eu acredito que a questão dos tabus em relação à liderança feminina, né? A dificuldade que a gente tem com o patriarcado, com essa parte cultural que ainda pega, infelizmente, mas por meio de um trabalho, né? Por meio dos resultados, você vai comprovando aí a capacidade técnica, que é a mesma, independente se é homem ou mulher, né? Agora, é impressionante que aqui traz também um traço cultural muito forte que a gente observa, que assim, a mulher, para se destacar, tem que quase se rasgar de trabalhar.
né? Então, assim, isso é algo que a gente também tenta superar em vários campos, né, de trabalhos, né? Se fosse um homem tivesse feito, digamos, um pouco menos, né, já teria sido bem conceituado. Então, mas isso, enfim, né, são campos que a gente vai estar trabalhando e é muito bacana. Estou muito feliz aqui de ver o resultado da Fazenda e parece que está caminhando bem, né, Lúcia? Com certeza. Olha, Dara, e você traz muita informação e traz muita a realidade da gestão em si, onde as mulheres ficam, às vezes, um pouco excluídas, você falou isso muito bem, e a gente quer convidar você para participar mais, né, Fernanda, desse debate nós junto com a Juliana, porque Verdade, nós temos Dara, nossa, adorei. Depois eu vou até ter que pegar o telefone da Dara para poder... O Mulheres que Constroem Fernanda, elas estão convidadas a participar conosco no projeto Mulheres que Constroem o Varejo. Inclusive, tem a cartilha aí, entrega para elas, não esquece, não. Vou entrar. O Mulheres que Constroem o Varejo justamente veio para discutir os desafios que a mulher tem, né, na gestão de uma empresa. E a Juliana já começou falando, cara, meu pai não achava que eu deveria estar ali, mas mesmo assim eu peitei, me preparei e fui, e estou mostrando muitos resultados legais, e eu conquistei a admiração e esse local e a liderança da minha equipe, além de tudo. Então, a gente está rompendo, é muito legal a gente trazer exemplos de mulheres que realmente rompem com todas as expectativas, e eu fico muito feliz. E aí, a constelação Sistema Organizacional vem para ajudar você a mapear esses pontos de dificuldade, né, Dara? Sim, a constelação trabalha muito assim, as dinâmicas que acontecem dentro do sistema, seja uma família, né, seja uma empresa ou uma instituição. Então, a gente vai olhar aonde que essa relação interpessoal pode ser melhorada, né, aonde há, por exemplo, a interrupção do fluxo do amor, né, e isso é muito interessante. Por exemplo, também honrar o trabalho dessa mãe é algo que fortalece ela, porque aí as próprias pessoas que estão com ela vão perceber, é verdade, não foi só o dono, né, a dona também estava aqui, ali, alinhada com ele, e de repente esse trabalho não foi mostrado, não foi honrado também, né, então, assim, é muito interessante. E a questão dos irmãos, eu acho que uma escuta ativa, né, a gente tem um trabalho muito interessante quando a gente vai trabalhar com algumas oficinas de comunicação não violenta e gestão de conflitos, né, a gente chama assim que é uma escuta proativa, né, a primeira questão da escuta ativa é você ouvir sem interromper. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente entra numa conversa que a gente sabe que vai ter um desafio, a gente já começa a reagir ou querer se defender, e às vezes a gente não tem que se defender, a gente só tem que ouvir, porque o outro às vezes só quer falar da sua necessidade, né? De repente, seus irmãos também só querem que o trabalho deles também seja reconhecido. Então, uma dica, né, feminina e que vai ajudar muito é você começar a elogiar eles. Verdade. Entende? Falar assim, nossa, essa administração que você fez até hoje foi muito boa, né? Aquela venda que você fazia na de pneus naquela época, né? Eu aprendi muito com você. Então, aí eles vão se sentir também reconhecidos no trabalho, e é muito natural do ser humano pensar, nossa, se ela vê isso em mim, eu também vejo coisas boas nela, e aí naturalmente essa relação começa a fluir no positivo, né? Então, a questão da escutativa, às vezes, quando eles falarem, querer ouvir mesmo, né? O que será que ele está me trazendo como uma necessidade? E aí eu gosto muito desse livro que ele fala assim, por trás, às vezes, de uma explosão, de uma raiva, né, de uma conversa atravessada, a pessoa só tem uma necessidade. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa resistência no ouvir, né? A Lúcia até sabe isso, quando eu dava o curso, a gente falava assim, tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Escutatória, as pessoas não param para ouvir. E, às vezes, um bom líder é aquele que ouve mais. É aquele que ouve, que às vezes tem um funcionário que está um pouco ali, o filho está com febre, e aí nesse dia, não, você pode ficar com a sua família, nossa, a pessoa se sente tão honrada, tão reconhecida. Eu tive um chefe assim, eu fui assessora lá, assistente do ministro Carlos Alberto por 11 anos, né, e eu falo que show de humanidade. Ele nunca me cobrou cota, nunca me cobrava, mas era para quem mais eu produzia, porque ele era muito humano, né, ele conseguia ver, além da servidora, ele via, né, a Dara mulher, a Dara mãe, a Dara filha, então ele conseguia observar que todos os funcionários, não eram só funcionários, eles eram pessoas, né, que tinham ali suas expectativas. Então eu lembro que na época eu recebia muita proposta para sair, eu não ia porque eu me sentia pertencente, né, ela falou uma palavra muito interessante, eu me sinto pertencente a esse local. E aí a pessoa trabalha com o amor da alma pelo negócio, né? E aí realmente vem o resultado financeiro, né? Então, eu gosto também de dados estatísticos, 65% dos problemas nas empresas é questão de conflito.
gestão de conflito. Então, a gente fala assim, isso não é perda de tempo, né? Você parar para olhar e ouvir o que o outro está falando e ver qual que é a necessidade e ver de que forma eu posso atender essa necessidade, né? Então, de que forma pode ser que esses irmãos estejam querendo apenas, né, ser reconhecido, olha, o trabalho dela realmente está dando esforço, mas eu estou aqui há 20 anos, e se eu não tivesse ficado aqui há 20 anos, a fazenda já teria sido vendida, a fazenda já teria, né? Então, eu acredito que o reconhecimento desse trabalho seja um ponto aí, pérola, uma chavezinha que vai virar aí e vai trazer mais sucesso ainda para a fazenda, com certeza. Verdade, eu acho que as colocações dela são plausíveis. Na verdade, até agora, tudo que ela falou, gente do céu, tá caindo como uma... Amei tudo. É muito interessante, né, Juliana, o que a Dara traz também, e a gente aprofundar nisso aí, esse ver além, você já conquistou, porque quando o seu pai veio com esses tabus, vamos dizer assim, o que você fez? Você incluiu o seu pai. O resultado seu hoje ele é tão poderoso pela inclusão do seu pai, ele lhe dá todo esse apoio e a confiança que ele tem no que você está fazendo. Isso para a gente é fundamental, né, Dara? Sim. Num negócio, em toda situação, seja também como pessoa, mãe, pai, e etc. Não, eu achei fantástico a autoanálise que ela fez. Né, porque a gente fala assim, olhar a trave no argueiro no olho do outro é fácil, mas no nosso, né, então ela trouxe uma autoanálise que seria assim, ela tinha percebido que no negócio anterior do pneu, ela foi com uma certa sede ao pote, né, e aí, de repente, acabou atropelando ali um pouco o pai, o irmão, então ela aprendeu com isso. Né, não vou entrar aqui por cima da carne seca, não, ela falou, não, então deixa eu começar ali bem mineirinho, né, a fazenda está em Unai, então vamos lá, Minas, vamos comendo pelas beiradas aqui, Minas, né, Minas é Minas. Então, assim, é importante também isso, a gente vê nas relações, né, não ter pressa, porque caminhando junto se chega longe, né, então, eu acredito que ter essa espera, essa sabedoria de esperar o tempo do outro, né, depois a gente tem uma aceleração enorme, a gente observa isso, tanto nos casamentos, né, quanto nos negócios, nas sociedades, que também são casamentos, né, se você pensar. Eu acho que essa segunda entrada que você fez agora na fazenda, né, sabendo esperar que seu pai não ia passar o bastão assim, com toda a razão. E aí não é porque é mulher, porque é filha, porque para qualquer pessoa que você vai passar uma gerência, tem um tempo assim para a pessoa assimilar. Né? A gente costuma dizer muito nas constelações que às vezes tem uma parte do ensinamento que é orgânico. Né? Como que você acelerou organicamente quando você foi morar na fazenda? Então, isso você conseguiu uma aceleração, que aí você começou a ter experiências que seu próprio pai não tinha. Né? Aí sim, aí você constrói uma base para ele se sentir seguro, né? Ao ponto de que ele vai falar assim, daqui a pouco, não sei se isso vai fazer até melhor do que eu. Né? Então, a gente observa que quando também essa descentralização, se fosse, né, no órgão público, ou essa delegação numa empresa privada, né, quando ela acontece, por incrível que pareça, é quando a gente tem mais crescimento até financeiro e econômico mesmo, né, em termos contábeis, né, em termos de balanço, DRE. Então, é muito bonito esse movimento das empresas. Eu sou apaixonada pelo tema. Adara, interessante também como a força do campo das constelações são importantes na vida da gente. Esses momentos que nós estávamos preparando para a gente falar com vocês duas, eu e Fernanda, nós colocamos algumas perguntas que você já antecipou a resposta, não é isso, Fernanda? Sim. E uma delas, você colocou pessoas, processos, produtos e processos. E a gente ia perguntar para você qual que é o mais importante dos dois, né? Fazer um entrelaçamento disso aí, você já respondeu. E isso mostra para a gente a importância que as empresas precisam e esse olhar que as empresas precisam trazer para dentro delas, no processo interno, sobre essa questão da constelação, porque eu posso falar antigamente, porque eu já estou lá, né, crescida, bem subindo bem a serra, mas a gente ouvia muito dizer, assim, quando a gente contratava pessoas para trabalhar com a gente colocava assim, olha, vocês colocam um cabide do lado de fora, os problemas pessoais vocês deixam de fora e começa a viver a parte interna da empresa. E não é isso, não tem como separar das pessoas a vida pessoal com a vida do trabalho, porque isso interfere em tudo. Você diz, a Fernanda tem filhos, não é? A Fernanda tem 2. Se um filho está com febre, como que ela vai trabalhar numa empresa
tranquilamente se ela está lembrando do filho lá. Então, Adara, esse liame, né, dessas ações, dessas situações, elas representam muito no resultado que a empresa quer, não é isso? Sim, sim, porque a gente citou, né, pessoas, produtos e processos, né, os produtos, né, a gente subdividiria, por exemplo, aí na questão do preço, da qualidade, né, do produto, a questão do local aonde a pessoa está e depois a questão do mercado, né, então, por exemplo, a qualidade, pelo que eu conheço desse tipo de carne, me parece uma carne de muita qualidade, né, o preço aí ela vai pesquisar a questão do mercado, né, e o mercado hoje, eu vejo assim, de carne, por exemplo, daria não só para o Brasil, mas até para a questão de exportação, se depois ela quiser fazer uma alavancagem, né, maior para fora ali de Minas, que eu imagino que já deve ter planos nesse sentido, né, agora a questão, por exemplo, dos processos, geralmente a gente vai ter ou a questão mesmo operacional, como ela falou, né, como eu posso potencializar esses processos, aí daria para fazer um mapeamento desse processo, me parece que ela já fez, né, e a questão também do fluxo da gestão de conflitos, porque às vezes nos processos é que vai surgindo o conflito, né, e aí a gente já vê que as pessoas começam a interferir, não só nas pessoas, como também nos processos, né, às vezes a pessoa fala torto com você, aí o outro embirra, eu já vi assim, empresa que, por exemplo, o jurídico e o administrativo não estavam funcionando porque as equipes simplesmente tinham parado de se falar, entendeu? E eu falei assim, como assim? Né? Então, assim, chegou num ponto que as pessoas, eu falei, gente, não é, aí a gente vê, não é família, mas era também uma empresa familiar, né? Mas é o que você está falando, a pessoa teve uma briga fora e ela não consegue, né? Simplesmente, isso está se trazendo para dentro do negócio, então isso é extremamente perigoso, né? Se a pessoa não parar para olhar essa questão dos processos. E as pessoas, né? Essa questão de vestir a camisa, de se sentir pertencente, né, que está trabalhando, e é importante, eu vou dar uma dica preciosa com o funcionário, né, que a gente fala assim, ele tem sempre ter a sensação de que ali é a melhor empresa realmente do mundo para trabalhar, né, e que as pessoas, ele se sente, né, acolhido, né, chamar pelo nome, né, ter de repente ali os aniversariantes do mês, ele ser prestigiado, isso tudo é muito, muito importante, e também essa questão assim, às vezes um dia de descanso, né, às vezes uma semana, eu lembro que eu pego muito o exemplo do ministro, porque ele era muito feliz nisso, ele falava assim, quem bater a cota, aqui a gente entregava não sei quantos processos, tira uma semana a mais de férias. Meu filho, ele não precisava falar mais nada. Todo mundo fazia processo pela orelha, entregava, então ele ficava assim, sempre no primeiro ou segundo do ranking, e os outros ministros ficavam perguntando, o que esse ministro faz? Porque eles matavam. Não, ninguém contava, a gente ia entregar, não. Então, assim, eles ficavam assim, arrochando os outros servidores para entregar uma cota processual, né? O servidor fica estafado, ficava ali, não conseguia entregar, ficava se sentindo impotente, e a gente não precisava falar nada, a gente precisava uma semana a mais, isso é maravilhoso. Então, essas premiações extras, esses bônus, ou então colocar, por exemplo, uma participação nos lucros da empresa, às vezes o funcionário pensa, o dono da empresa pensa assim, mas isso aqui vai me custar caro, eu falo, não vai te custar caro, isso aqui vai ser uma dinamite que você vai soltar, que esse povo vai explodir de trabalhar, entendeu? Então, assim, e alegre, com a alma mesmo no negócio. Então, a gente observa que o sistema de bonificação, de meritocracia é muito válido, assim, com pessoas e que, né, gera o fluxo da organização. Então, isso é muito bacana. Muito legal. Meninas, nós estamos chegando ao fim e é muito legal de terminar falando sobre essas estratégias de melhoria da empresa, que vai dar gás para os funcionários, porque a gente queria muito falar também sobre gestão inovadora nesse programa, porque acho que a Juliana conseguiu inovar bastante lá na gestão do negócio dela. Eu vi uma entrevista que você deu para o Correio Brasiliense, você falando sobre um aplicativo que você implementou lá, que estava ajudando. Antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é o que eu falo, a tecnologia também, a gente tem que usar ela a favor do nosso negócio, né? A gente mexe com melhoramento genético e a gente precisa de informação, de dados muito precisos. Então, eu fui atrás realmente de software para poder colocar na fazenda, porque assim, a nossa propriedade é uma propriedade relativamente grande, e muitas vezes a gente chegava na fazenda, por exemplo, eu perguntava para um colaborador, quantos animais tem nesse lote? Ele não sabia, porque assim, imagina, são, sei lá, 98 pastos na fazenda, como é que ele vai ter conhecimento de todos os animais que estão realmente em cada lote? Então, a gente implementou um software que ele tudo no celular, no aplicativo, e que lança lá, então ele vê tudo no telefone, ele sai para o campo com o telefone no bolso. Então, ele tem acesso a essas informações e da minha casa eu consigo acessar. Então, isso facilitou muito essa questão da inovação, enfim, e até no dia a dia da fazenda mesmo. Então,
esse software ajudou bastante a gente na questão das informações e dos dados da fazenda. Muito legal. Fernanda, a Dara também é muito empreendedora, ela também tem o tino empresarial, tem o tino de gestão e tudo mais. Fala um pouco para a gente sobre o Instituto Estelar, fala também sobre o seu trabalho de treinadora, que você é excelente, tem as suas equipes, participei de uma maravilhosa, participa de pessoas do exterior, e é fantástico. Então, a Dara, comenta para a gente aí o que sempre... Então, o Instituto Estelar, né, a alma dele, digamos assim, nasceu dessa paixão que eu tenho pelo ensino, pelos estudos. Então, a gente, além de fazer as formações na área da constelação, a gente também tem alguns grupos que trabalham, assim, como eu sou da área dos direitos humanos, né, então a gente também tem grupos voltados para as mulheres, né, temos grupos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e sempre nesse intuito de treinar e desenvolver pessoas. Eu gosto muito da expressão cuidar do cuidador e formar o formador. Então, a ideia é capacitar pessoas para que a gente possa ter um mundo melhor, né. Então, a gente trabalha muito com essa área da terapia sistêmica, dos direitos humanos, né, do empoderamento feminino. Eu lembro que, na época, a Avon tinha me pedido um curso para trabalhar essa parte de organização financeira, gestão financeira, né, e relações interpessoais. E aí a gente faz muitas parcerias, seja com as OABs, a Escola da Magistratura, as escolas judiciais, os órgãos, né, a gente já fez workshop em vários órgãos, no DENIT, na ENAP, na ESAF, então a gente trabalha capacitando as equipes. E aí tem um braço também voluntário, que é a ONG, né, eu participo, sou presidente da ONG Florescer, e a gente faz também projetos, a gente já atendeu várias escolas, não só no Brasil, como também no Peru, né, na época a gente fez um projeto capacitando os professores da rede pública, que veio até de um projeto de lei que eu escrevi, que é um projeto que era para incluir essa terapia sistêmica, essa prática sistêmica na formação dos professores, porque, assim, depois de trabalhar muitos anos na justiça e ver já, né, a gente pegou situações de violência doméstica, que o homem, assim, tocou gasolina e jogou fogo na mulher, arrancou o olho com a colher, então, assim, são situações de muita violência que você pensa assim, nossa, como que chegamos nesse ponto? Né? E a gente observa que começa com não ensinar, por exemplo, a comunicação não violenta nas escolas, né, ou essa diferença de gênero, né, começa a ensinar meninos e meninas que têm uma... Então, assim, tem que ser ali, tem que ser na educação básica. Então, eu escrevi esse projeto de lei, na época o deputado Leandro passou, né, que até, nossa, a gente tem muita gratidão a ele, até agora está tentando aí para o governo, é uma pessoa que ajudou muito a gente nessa área, né, e aí a gente começou a fazer, né, esse projeto e treinar os professores. Então, o Instituto e a ONG, muito focada nessa área de pessoas mesmo, né? A gente acredita que a força está na rede e as pessoas que mudam o mundo, né? Ela falou, eu quero mudar o mundo. A gente pensa, nossa, eu também, né? Quando você fala, eu vim de Barcelona, eu falo, ai, que delícia. Barcelona, para mim, também trouxe experiências muito boas, né? O curso que eu fiz lá na época chamava Vocação, Profissão e Dinheiro, né? E a gente percebe que passa pelas pessoas, passa pela relação interpessoal, né? Então, assim, a gente fala, não é perda de tempo investir no amor, realmente é a maior força que tem aí na vida e vale a pena. E uma outra coisa, uma colocação que eu acho importante falar também, eu acho que quando a gente se realiza, realmente faz algo que a gente gosta, é muito diferente, né? Eu não sei, até comentei, a gente achava que aquilo era clichê, que é falar, ame o que você faz. Gente, quando você realmente faz algo que você ama, parece que é tudo muito fluido, não é um trabalho, sabe? É uma coisa, sei lá, para mim é como se eu estivesse de férias todos os dias, acordando ali na fazenda, sabe? Delícia. É porque a alma parece que transporta isso no olhar da gente. A gente fica, o olhar é diferente, a gente fala com mais empolgação, a gente fala com o coração, a gente fala a verdade, não é? Então isso é importante demais numa empresa. Com certeza. E a Lúcia, ela é muito excelente em falar dos outros, mas ela fala pouco dela, mas ela também é uma empreendedora. Estou de olho em você, Lúcia. As mulheres que constroem o varejo é justamente para trazer essa humanização que está aí presente agora. Claro, as empresas estão olhando isso, né, tendo um olhar muito forte para isso. Sim. Parabenizo, né, a Câmara pela escolha do tema, pela escolha que vocês fizeram. Até ela começou falando dos dados estatísticos, me chamou muita atenção, né? Você vê que a maior parte das empresas hoje no Brasil são empresas familiares. Então, a gente está cuidando ali do PIB do nosso país, né? Então, é interessante que a gente tenha não só a questão da melhora nas relações, mas eu me sinto contribuindo até com, assim, né, o capital social do país, o capital mesmo de estar colaborando com a economia, que também é muito importante, né? Então, achei interessante os dados que vocês trouxeram, né? O tanto de empresas familiares e o tanto de que não se fala desse tema.
né? Até tem um artigo que eu li de consultoria organizacional que fala que muitas empresas falem nos 2 primeiros anos porque a pessoa não faz nenhum tipo de consultoria, a pessoa, né? A pessoa fala assim, não, eu tenho um jeito para negócio. Não, é que nem conflito, tem uma técnica para você conduzir, né? Se fazer uma mediação sem técnica é um desastre. Né? É isso que as mulheres precisam entender, Adara. Desculpa interromper, mas as mulheres precisam de estar, a gente precisa de trabalhar isso, nós precisamos de entender isso, a gente precisa de cuidar disso umas com as outras. A profissionalização das parcerias, umas né? Isso com as outras. É muito bacana o tema que vocês trouxeram, está todo mundo de parabéns. Gratidão, gente, por eu também estar aqui participando com vocês, realmente achei maravilhoso, nossa. E eu aprendi hoje que a empresa tem alma, e a gente precisa cuidar dessa alma e das pessoas que integram essa. Você lembra, Fernanda, eu lhe falei isso, falei, vamos perguntar a Dara para ela explicar isso para ela, você regalou o olho para mim? Com quem diz, essa pergunta aí é meio estranha, está fora do nível. Estava totalmente desinformada sobre a alma das empresas. Eu vou dar tem um filme que fizeram, chama Casa Gucci, que mostra a empresa Gucci, né? E aí é engraçado que no final, ali, se a gente for fazer uma análise em termos sistêmicos, né, os donos da empresa são colocados para fora. Quem coloca para fora? A alma da empresa, porque eles só saqueavam a empresa, eles viviam de luxo, de ostentação, e não administravam, brigavam. Então, chega uma hora que a gente fala assim, a alma da empresa, bota a empresa para fora, né? E hoje a Gucci é um grande nome aí da moda, né? A gente vê com projeção internacional, faturamento alto e tal. Por quê? Porque é administrado por pessoas. Hoje não tem nenhum Gucci na Gucci. Né? Então, assim, esse é um dos casos, um dos filmes que a gente estuda quando a gente vai fazer uma sala de aula invertida, que é um método de metodologia de inovação que a gente, né, ensina com filmes, né? Então, muito interessante isso, você vê que tem uma estrutura da empresa de preservação, né? Então, eu falo com tranquilidade que a fazenda como é que é o nome da avó? Dona Celina, que escolheu a Juliana para administrar e aí fazer uma nova era, seria uma nova geração de administração, né, que vem com inovação, né, com essa sabedoria ali feminina, né, então é bem interessante, ela traz até um pouco na característica, né, você não vi a foto da sua vozinha, mas provavelmente, né, tem ali... tem não, Adara, as vaquinhas, os bezerrinhos tem lacinho, ou tem lá. É verdade, gente, e também assim, o que eu falo para as mulheres desse mundo agro, para elas não desistirem do sonho delas, né, porque realmente, assim, não diferencia nada nosso gênero, então, quebrando o tabu mesmo e, enfim, ir atrás dos nossos sonhos, para a gente nunca desistir deles, porque nós somos capazes, né, nós somos apenas mulheres, mas não tem diferenciação nenhuma, então a gente pode transformar muitas coisas, enfim. Exatamente. E agradecer por vocês terem me convidado para estar participando desse podcast, fiquei muito feliz e honrada. E foi vários aprendizados com vocês hoje, gente, adorei. Nós também aprendemos muito. Aí, quando a gente for lá também, vou falar um pouquinho da pauta depois da sustentabilidade. A gente tem hoje uma Agenda 2030, né, que rola aí no Executivo, Legislativo, Judiciário, e que é bacana também estar levando para esse mundo empresarial, né, que seria esse consumo consciente. Então, tem várias pautas que ela pode estar incluindo também para você depois ganhar o selo lá de qualidade, né, do desenvolvimento sustentável. Então, dá para fazer muita coisa. Essa fazenda vai bombar. Vai bombar. Esse é um case de sucesso que nós podemos apresentar. Não é? Parabéns. Meninas, queria agradecer vocês pela presença. Obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio. Com certeza. Um abraço. Muito obrigada para todo mundo. Muito obrigada de coração. Um beijo no coração de todos. Juliana. No episódio de hoje, vimos que a lucratividade e a longevidade de uma empresa familiar passa também pelo planejamento da sucessão dos cargos-chave. Esta tarefa é essencial para o legado do negócio e da família. Na semana que vem, o Varejo S.A. Podcast recebe João Henrique Rummel, especialista em relações institucionais e governamentais. Não perca! Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas e amigos. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br.
Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Helenísia Nogueira. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Apresentação, Lúcia Lejoto e Fernanda Peregrino. Coordenação do projeto Mulheres que Constroem o Varejo, Lúcia Lejoto, assessora especial da presidência da CNDL. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.